Fala, meus queridos, tudo tranquilo? Estamos de volta, né? E agora a gente vai recomeçar esse período, né? Dando parada esse período de descanso, com a correção do nosso teste, né? É muito importante, para a gente é fundamental fazer essa correção realmente como uma revisão, porque não tem sentido, né? A gente avaliar, ver o que a gente está errando, sem de fato aprender aquilo que a gente precisa. Então acompanha tudo até o final, tranquilamente, anotando todas as dúvidas para perguntar, se for o caso, daqui a pouquinho, beleza? A primeira questão é assim, ó. A bandeirada, valor fixo inicial de um táxi convencional da cidade do Rio de Janeiro, é de R$ 5,80 e cada quilômetro rodado acrescenta R$ 2,60 na tarifa 1. Assim, sem contar a hora parada, o custo de uma corrida de táxi aqui no Rio, dependendo da distância d em quilômetros, percorrida, óbvio, é dada pela expressão. E aqui tem a expressão. Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, ó. Como que eu vou pegar essa situação e escrever algebricamente? Eu sei que alguma coisa é fixa, eu tenho uma outra que vai depender do valor, né? Vai depender da distância, vai depender desse d que a gente chamou de variável aqui. Esse C é o custo, né? Então eu vou escrever assim, ó. O custo C, ele vai corresponder a toda essa relação aí de números. Primeiro deles, 5,80. O que é esse 5,80? É o valor fixo inicial. A gente chama de bandeirada, né? Valor fixo significa sempre vai custar isso. Eu não vou pagar nada menos do que isso, nesse caso do táxi, óbvio, porque vai ser acrescentado de 2,60, enfim. O que eu vou fazer? Começa garantindo os 5,80. 5,80 eu sei que eu vou pagar. Então agora eu acrescento os 2,60, olha aqui agora, ó, a cada quilômetro. Mas, Luciano, quantos quilômetros ele rodou? Não sei. Ele rodou de quilômetros. Preste atenção. Se ele rodou um quilômetro só, não vai ser 2,60 vezes uma vez? Se ele rodou 2 quilômetros, é 2,60 vezes 2, as duas vezes? Se ele rodar 10 quilômetros, não é 2,60 vezes os 10 quilômetros? Então, qual a diferença dele simplesmente ter rodado D? Nenhuma. Basta eu saber que eu vou multiplicar o 2,60 por D. Foi? Está aqui, ó. Essa é a expressão que a gente precisa. E aí, o que eu quero que você se ligue? Ó. Esse 5,80, ele não está vinculado diretamente ao D, à variável, à letra. Ele está sozinho. Isso é independente. Agora o 2,60 não. O 2,60 ele vai estar ali, ó, grudado, porque ele é que vai multiplicar essa distância que foi percorrida, esse x, essa incógnita, de uma forma geral, beleza? A nossa resposta correta está aqui, ó, na letra A. 5,80 mais 2,60 vezes D. Segunda questão. No carnaval de 2020, a procura de passagem para a região dos lagos foi muito grande. Para suprir a necessidade dos foliões, a rodoviária Novo Horizonte colocou ônibus saindo para Búzios de 6 em 6 horas, para Cabo Frio de 10 em 10 horas e para Arraial do Cabo de 4 em 4 horas. No dia 19 de fevereiro às 9 horas, os ônibus para as três cidades saíram juntos, situação que voltou a acontecer em... Bora ver. Primeira coisa que a gente tem que entender, e eu acho que você percebeu isso aqui, numa boa, é justamente essa frequência de saída dos ônibus para as cidades aí, né? Búzios, Cabo Frio e Arraial. Vou escrever assim, ó. Os ônibus saem para Arraial a cada 4 horas, ou seja, de 4 em 4 horas. Então você concorda que são os múltiplos de 4? Ah, para Búzios, você está vendo que eles saem de 6 em 6, os múltiplos do 6. E para Cabo Frio?
Você concorda que são os múltiplos de 10? De 10 em 10? Ótimo, era o que eu precisava que você percebesse. Múltiplos do 4, múltiplos do 6, múltiplos do 10. Se eu escrevo os múltiplos do 4, eu começo por 0, 4, 8, 12 e vou assim infinitamente. Os do 6, 0, 6, 12, 18 e vou assim infinitamente. No 10, 0, 10, 20, 30 e vou assim infinitamente. Repara que todos eles têm o zero aqui, ó, como o primeiro múltiplo. O zero é um múltiplo comum. Ele é o múltiplo de todos os números. E ele determina, ele marca, na verdade, aquele momento em que os ônibus saíram juntos. Momento zero. Nesse momento ali, ó, dia 19 de fevereiro às 9 horas. Foi o momento que os ônibus saíram juntos. E aí ele quer saber quando que isso volta a acontecer. Ah, então eu tenho que encontrar um múltiplo desses três valores de novo, né? Um múltiplo comum. Como eu quero que seja o próximo, então tem que ser um menor múltiplo comum. E aí você já tinha percebido que era o MC de 4, 6 e 10. Bom, para a gente calcular, você sabe bem melhor do que eu. 4, 6 e 10. Fatora por 2. 2, 3 e 5 por 2. 1, 3 e 5 por 3. 1, 1 e 5 por 5. 1, 1 e 1. Chegou aqui, sorri e multiplica, tá? 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Então eu sei que o MMC é 60. Peraí. Estamos falando de horas, né? 4 horas, 6 horas, 10 horas. Então o MMC são 60 horas. E, Luciano, peraí. Porque quando eu falo 60 horas, eu já passei de um dia. Pois é. Quantos dias você passou? Não sei. Então vá lá e calcula. Faz assim, ó. 60 divididos por 24. E vai nessa. Quantas vezes o 24 cabe no 60? 2 vezes. Só que chega até o 48. Ops, sobram 12. Então eu acabei de descobrir que se eu dividir 60 por 24, eu encontro 2 dias e me sobram 12 horas. Certo? 60 horas divididas por 24, 2 dias e 12 horas. Então vamos lá. A gente estava no dia 19 de fevereiro. Então vou colocar aqui, ó, 19 de fevereiro mais 2 dias dá o dia 21 de fevereiro. Só por isso já saberia a resposta. Mas eu vou colocar aqui, ó, 9 horas mais 12 horas e me dá 21 horas. Olha lá, tudo o que a gente precisava. Concorda comigo? A próxima vez que os ônibus vão sair juntos é no dia 21 de fevereiro, às 21 horas, como a gente pode observar na alternativa C. Gostou? Terceira questão. Uma fábrica produz uma certa peça. Para isso, há gastos com mão de obra, matéria-prima, energia elétrica, etc. Para acompanhar o lucro obtido com a venda dessa peça, os engenheiros utilizam a expressão L igual a menos x ao quadrado sobre 4 mais 90x menos 2.250, onde L é o lucro obtido com a venda de x peças produzidas. De acordo com essa expressão, o lucro obtido em junho, quando a empresa vendeu 120 unidades dessa certa peça, foi de... O que eu tenho que fazer, Luciano? Eu não entendo, eu fico desesperado nesse momento. Pois é. Realmente dá para ver que não está todo mundo entendendo tão bem assim. As duas primeiras questões foram bem acertadas. Essa agora teve uma queda, né, na quantidade de pessoas que acertou. Mas calma,
A gente vai fazer isso aos poucos, porque isso para a gente é fundamental. E eu quero que você entenda. De novo, tem uma expressão de lucro, e essa expressão de lucro depende de um certo valor que eu ainda não conheço, que é justamente o X. E o que esse X representa? Esse X representa a quantidade de peças produzidas. O lucro é em relação à venda dessas X peças. E aí, quando eu olho para junho, eu vejo que a empresa vendeu 120 unidades dessa certa peça. Foi? Então, pega a expressão L igual a menos x ao quadrado sobre 4 mais 90x menos 2.250 e substitui o x por 1.000. Onde tiver x, vai entrar, ops, que 1.000, vai entrar 120. Então, onde tiver x, eu vou colocar esse cara aqui, ó, 120. Certo? Vem comigo, ó. L é igual a menos, olha aqui, 120 ao quadrado sobre 4, mais 90 vezes, não esquece que é uma multiplicação, 120 menos 2.250. Agora é só calcular e correr para o abraço. L é igual a menos 120 ao quadrado, você sabe bem. É só você multiplicar 120 por 120, você vai achar 14.400. Isso dividido por 4. Mais 90 vezes 120 dá 10.800. Menos 2.250. Bora lá, desanima não. Olha aqui, ó. Vou puxar para o outro lado. L é igual a menos 3.600 mais 10.800 menos 2.250. L é igual a 7.200 menos 2.250. Repara que eu fiz aqui, ó, bem devagar, que é para você ficar tranquilo, ó. Ó. Trabalhei com aquela ideia do dinheiro. Estou devendo R$ 3.600. Assim que eu ganhar 10.800, eu vou pagar a minha dívida e ela acaba, certo? Agora finaliza. L é igual a 7.200 menos 2.250, 4.950. Ou seja, o lucro da empresa no mês de junho, quando ela vendeu aqui, ó, 120 peças, foi de bola. Ops, 4.950. Quarta questão. Menor e maior temperaturas no Rio de Janeiro em 2019. O Parque Nacional de Itatiaia registrou, às 6 horas da manhã do dia 8 de julho de 2019, a temperatura de menos 8,1 graus Celsius, a menor do estado em 2019. Às 2 horas do mesmo dia, a temperatura já havia batido recorde, quando chegou aos menos 7,4 graus Celsius. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Já na região da Vila Militar, na zona oeste carioca, às 14 horas do dia 5 de novembro do ano passado, os termômetros registraram a temperatura de 41,4 graus Celsius, a maior registrada naquele ano até então. Você viu que a gente pegou a fonte aí, foi adaptada de um site, e esses valores são os que estavam lá no site. Eu acho até que depois a temperatura ainda ficou maior, né? Mas como a gente tirou naquela época, era o que estava escrito, a gente colocou que era até então. Bom, vamos lá. A diferença entre a maior e menor temperaturas registradas no texto acima, esquece o que já aconteceu no Rio. Eu estou falando só do texto. Então, se eu estou falando só do texto, vamos embora pegar aqui as informações que a gente precisa.
Eu estou lendo informação de temperatura aqui, ó, menos 8,1 graus Celsius. Aqui, ó. Tem temperatura aqui também, menos 7,4 graus Celsius. E aqui, 41,4 graus Celsius. Essas são as informações que eu procuro e já destaquei aqui no texto. Ele quer que eu faça a diferença. Cara, eu não vou nem continuar antes de fazer isso aqui, ó. Menos. Diferença, a gente já falou algumas centenas de vezes. É resultado de subtração. Então, eu tenho que fazer a diferença entre a maior e a menor temperaturas que estão no texto. Vou até escrever aqui, ó, maior e menor. Gostou? Maiúscula e minúscula. Maior temperatura e menor. É óbvio, acho que ninguém aqui discute que a maior é a de 41,4 graus Celsius. Mas a menor pode ter gente em dúvida, tá? Como assim? Eu tenho menos 8,1 graus Celsius e menos 7,4 graus Celsius. Qual é a maior? Ah, Luciano, eu acho que é o 8, né? Não, está negativo. Vai ver que é por isso que também muita gente teve dificuldade nessa questão, né? O menor é aquele que está mais distante do zero. No caso dos negativos, aquele que está mais para a esquerda. Ou, se você colocar, imagina um termômetro em pé, é aquele que está mais para baixo. E aí, no caso, é o menos 8,1 graus Celsius. Você reparou nesse menos, né? E aí, de novo, eu vou ter que te chamar a atenção. Olha aqui, ó. Menos e menos vai dar mais. Você viu isso? Cara, não esquece. Organiza assim, não faz de qualquer jeito. Muita gente errou provavelmente porque não seguiu sua organização, fez com pressa. Olha lá, a gente já sabe que agora tem 41,4, olha só, menos e menos, mais 8,1. E isso aqui, ó, eu até monto para você reparar. Vírgula embaixo de vírgula. 8, 1. 4 mais 1, 5. 1 mais 8, 9. O 4 do lado vai me dar 49,5 graus Celsius de diferença de temperatura. Essa resposta está aqui, ó, na letra D, tá? Falo mais uma vez. Diferença é resultado de subtração. Coloca isso e depois você esquematiza o que tem que esquematizar com parênteses e todo o cuidado que precisa ter. A quinta questão é para observar a reta numérica abaixo, onde estão representados os pontos A, B, C e D. E aí, com base nessa reta numérica, eu quero que você classifique as afirmações a seguirem verdadeiras ou falsas. Bora lá. A primeira diz assim: o número representado por B é positivo. Cara, o que é número positivo? Positivo a gente considera que é aquele que está à direita da origem, não é isso? Aqui, ó, positivo. Tá para cá, para esse lado. Então, ó, positivo. Eu vou escrever aqui, ó, números positivos. Quem são os negativos? Os negativos são aqueles que estão para a esquerda. Então, ó, do zero, óbvio, né? Negativos. Olha bem para isso e me diz se o B representa um número positivo. Óbvio que não. O B está para a esquerda. Então, isso aqui não é positivo nunca. O B, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Está para a esquerda do zero, cara. Nada a ver. A segunda. A e D são pontos que representam números simétricos. Preciso lembrar o que são simétricos, Luciano. Eu te ajudo. Simétricos tem duas maneiras da gente entender ou definir. São aqueles que têm a mesma distância em relação à origem. Tem o mesmo módulo. Eu vou olhar aqui, ó, o A em relação à origem, ao zero. E vou olhar o D também em relação a essa origem. O A tem 1, 2, 3, 4 unidades de distância.
O D, 1, 2, 3, 4 unidades de distância. Um veio da esquerda ou da direita. Para isso, não importa. O módulo, a distância é a mesma. Então, realmente, eu posso garantir que eles são simétricos. A e D representam números simétricos. Outra maneira era eu te falar que simétricos são aqueles números cuja soma dá o elemento oposto da adição. 0. Então faz menos 4 mais 4 e dá quanto? 0. Pronto. São simétricos. O módulo do número representado por B é um valor entre 0 e 1. Módulo. O que é módulo? Módulo é a distância em relação à origem. Basta eu só olhar para cá. A distância do B até o 0 ou do 0 até o B não está entre 0 e 1? Tá, acabou. Então o módulo de B está entre 0 e 1. Olha agora a última. O oposto do número representado por C fica à esquerda da origem. Oposto do C, esquerda da origem. Oposto não troca o sinal? Sim. Então, se troca o sinal, também troca o lado. Então, repara bem aqui, ó. O C está na direita. Quando eu trocar o lado, ele vai para a esquerda. Perfeito. É exatamente o que ele está afirmando. O oposto fica à esquerda da origem. Fechou. A única alternativa aqui, ó, que diz tudo isso que a gente quer, a sequência correta, né? Está na letra A. Primeira falsa e as outras 3 verdadeiras. Sexta questão. Garoto, expressão numérica. Luciano, expressão numérica. Vai com calma, devagar, para a gente entender? Sempre. Sempre. Na verdade, eu nunca vou fazer uma expressão numérica correndo para você, justamente porque eu sei que a dificuldade aqui não é fazer operação. A dificuldade é ter paciência. Então acompanha comigo, fica frio e vamos lá. Antes de mais nada, eu tenho que colocar todo mundo no mesmo formato. Ou seja, decimal, passar para fração, primeiramente. Aí eu tenho 1/2 menos chaves 2, vou até escrever inteiros, menos colchetes, parênteses, 10 terços, elevado a menos 2, divididos aqui. Aqui chegou, ó, 0,01 é a mesma coisa que 1 centésimo. 1 centésimo, fecha os colchetes, vezes 3 elevado a 0, óbvio que é sobre 1, menos a raiz quadrada de 25 quartos. Fecha as chaves e não me deixa esquecer de fechar as chaves. Tá, agora todo mundo nesse formato, eu vou começar a resolver. Luciano, faz parênteses. Faço, obviamente. Mas nesses parênteses tem alguma operação para eu fazer? Não tem. Dentro, não tem. Pode ter fora, né? Que é o menos 2 lá no expoente. Mas não. Dentro não tenho nada para fazer. Se eu não tenho nada para fazer, não faz. Então, por que ele existe ali? Ó? A gente coloca esses parênteses justamente para dizer que a base é a fração. A base é o 10 terços. Se não tivesse parênteses, o menos 2 estava elevado apenas ao 10. Não influenciaria nada no 3, certo? Então, é só um parênteses para destacar. Aqui, continuando, a gente passa a operar os colchetes. Então, eu vou botar 1/2 menos chaves 2 inteiros, menos, agora aqui nos colchetes. Ó. Aqui dentro eu tenho a potenciação e uma divisão. Óbvio que eu vou fazer primeiro a potenciação. E eu tenho que te sinalizar para o seguinte. Ó. Aqui é negativo. Se o expoente é negativo, você sabe bem, repete nada. Inverte a base, que era 10 terços, vai virar 3 décimos, e o expoente fica positivo. Pronto. Olha lá. Dividido por 1 centésimo, fecha os colchetes, multiplica por 3 elevado a 0, menos a raiz quadrada de 25 quartos. Isso. Fechando as chaves. Tá, Luciano, você não acabou com aquela potência. Então, vamos lá, sem nenhum estresse. 1/2 menos
2 inteiros, menos, agora aqui, ó, colchetes. Nos colchetes, eu vou fazer 3 ao quadrado, 9. 10 ao quadrado, 100, divididos por 1 centésimo. Fechei os colchetes, multipliquei por 3 elevado a 0 sobre 1. Tu tá incomodado, né? Com esse 3 elevado a 0. Fala sério. Pô, Luciano, por que você não coloca logo o seu 1? Coloco. Pode deixar. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então agora a gente já vai colocar esse 1, como está multiplicando aqui, ó, tá vendo? Não vai alterar em nada a nossa vida. Então eu vou fazer isso para deixar você mais tranquilo e sossegado. Ó. 1/2 menos chaves 2 inteiros. E aqui, dentro dos colchetes, eu tenho a divisão. Lembra da divisão de frações? Divisão de frações repete a primeira, no caso 9 centésimos, e multiplica pelo inverso da segunda, 100 inteiros. Era 1 centésimo, virou 100 inteiros. Multiplica por 1, que aqui ó, você pediu tanto, 3 elevado a 0, menos a raiz quadrada de 25 quartos. Fecha as chaves. Bora lá. Sem pressa. Aqui, ainda tem que multiplicar. Então, vai ficar 1/2 menos 2 inteiros menos. Agora faz comigo. Ó. Dá para cancelar o 100 com o 100, que fica 1 e 1. 9 vezes 1, 9. 1 vezes 1, 1. Vezes aquele 1 que a gente já tinha tirado lá, menos a raiz. Ops, essa raiz tem que ser maior, né? Senão não cabe a fração. Menos a raiz de 25 quartos. Tá aqui. Continuando. 1/2 menos. Aqui dentro, eu não sei se você já percebeu que tem uma radiciação lá no final. Então, é para ela que eu vou. 2 inteiros menos 9 inteiros menos 25 quartos. Quando eu faço a raiz, eu faço separado. A raiz do 25, que é 5. Raiz do 4, 2. Está feito. Eu vou continuar, porque eu tenho operações nas chaves. E dentro das chaves, eu tenho que fazer esse MMC, né? Tá vendo? Claro que eu posso muito bem fazer primeiro o 2 menos o 9, já que eles são inteiros. Mas dá para fazer tudo de uma vez só. Então, eu vou escrever aqui, ó, MMC 2, 2 e 1. 2 vezes 2, 4, menos 18, menos 5. Tudo isso sobre 2. Eu estou terminando. 1/2 é igual a 1/2 menos, aqui ó, 4 menos 18 dá menos 4, menos 14, menos 5, menos 19 meios. Foi? 4 menos 14, menos 18 dá menos 14, menos 5, menos 19. E aí eu vou observar de novo isso, ó, menos e menos. Menos e menos, mais 1/2 mais 19 meios. Ambos são meios, então dá para somar direto aqui, ó. 1 mais 19, 20. E você está feliz da vida, porque 20 meios é a mesma coisa aqui, 10. E a gente encontrou a solução que a gente queria na alternativa bola B. Fechado? Preste atenção, faz com calma, sempre que tiver uma expressão numérica, sem correr, uma coisinha de cada vez, que é justamente para você não se embolar. A gente já falou bastante sobre isso, hein? Sétima questão. Observe o consumo de energia elétrica de uma residência no período de julho de 2017 a junho de 2018. Com base nesses dados, concluímos que o consumo médio nos 4 primeiros meses de 2018 foi de... Bom, primeira coisa é identificar quais são os 4 primeiros meses de 2018. Os 4 primeiros meses estão aqui, ó. Janeiro,
fevereiro, março e abril. É de 2018, né? Então, aqui. E os valores, ó, 238, 242, 216 e 107. Para eu calcular a média, que ele pede aqui, ó, consumo médio dos 4 primeiros meses, eu vou ter que fazer a média, né? Como a gente acabou de falar. Como é que se calcula uma média? Isso. Soma e divide pela quantidade de parcelas. Se eu quero a média dos 4 primeiros meses, então eu vou somar os valores dos 4 primeiros meses e dividir por 4. Em janeiro, 238. Em fevereiro, 242. Em março, 216. E em abril, 107. Fechou. Somando aqui, ó, a média desses 4 primeiros meses, eu tenho 238 mais 242 mais 216 mais 107, 803. Isso dividido por 4. Fechado? Quando eu fizer essa divisão aqui, a gente... Aliás, eu não vou nem botar o resultado, não. Eu vou fazer contigo essa divisão, porque ela gera um certo erro, tá? Bastante comum. Presta atenção aqui, fica ligado, ó. 803 divididos por 4. Cara, divisão é perguntar quantas vezes cabe. Então, não tenha pressa, ó. Quando eu fizer 8 por 4, é perguntar quantas vezes o 4 cabe no 8. Aí você me responde 2. Tá bom. O 4 cabe 2 vezes no 8, exatamente, não sobra nada. Aí você desce o 0, né? Começa a trabalhar com ele. E aí você me pergunta quantas vezes o 4 cabe no 0? E eu te respondo nenhuma vez. Bota o 0. E agora você vai descer o 3. E vai perguntar quantas vezes o 4 cabe no 3? Não cabe. Então você bota 0. E vai continuar. Como? Lembrando que aqui tem uma vírgula e vários zeros, né? Aqui, então, vai entrar uma vírgula e vai descer um desses zeros. 30. E aí você pergunta de novo. Quantas vezes o 4 cabe no 30? E vê que ele cabe 7 vezes, porque chega até os 28 e sobram 2. Tem mais zeros? Acrescenta. O 4 cabe 5 vezes no 20. Só que aí, ó, não sobra nada. Pronto, a gente chegou onde a gente queria e encontrou o 200,75. Foi? Isso é tranquilo, mas muita gente acaba errando, né? E por isso que, embora essa questão tenha tido muitos acertos, né? Uma das maiores quantidades de acertos, eu fiz questão de chamar atenção para essa divisão, tá? Preste atenção nisso. Na hora de dividir, lembra de quantas vezes cabe. Então, aqui eu vou botar que são 200,75, no caso, quilowatt-hora de consumo médio de energia. E a gente encontra esse resultado aqui na letra D. Beleza? Oitava questão. Considerando todos os divisores positivos de 40, qual é a probabilidade de escolhermos ao acaso um número múltiplo de 5? Divisores e múltiplos. Lembra disso? Vamos embora, né? Vamos até fazer uma revisãozinha em cálculo de divisores, né? Determinar quais são os divisores. Eu vou usar aquela estratégiazinha que você conhece, tá bom? Sem nenhuma explicação, além, apenas utilizando. Eu quero achar os divisores do 40. Então, eu venho aqui, fatoro 40, tá? Por 2, eu obtenho 20. Por 2, eu obtenho 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Fatorei? Parou. Você não vai multiplicar, nada disso. Você vai acrescentar uma outra linha ao lado. Agora você já está ligado, né? Olha lá. E coloca o 1, porque o 1 é divisor de todos os números. Então, começa a partir dele, fazendo as multiplicações de todos os números por todos os fatores primos que a gente achou. Então, ó, 2 vezes 1, 2.
2 vezes 1, já tenho 2 na resposta. Ó, eu já fiz esse 2, agora eu estou nesse. 2 vezes 1 já tem, então eu faço 2 vezes 2, que dá 4. Show! Agora tem outro 2. Quando eu multiplicar esse 2 por 1, já tenho 2 na resposta. Quando eu multiplicar 2 por 2, já tenho 4 na resposta. Mas 2 vezes 4 não tem. Isso dá 8. Eu deixo ele aqui. Agora eu vou fazer a multiplicação com 5. 5 vezes o 1, não tem. Bota aqui, ó, 5. 5 vezes o 2, 10. 5 vezes o 4, 20. E 5 vezes o 8, 40. E assim a gente determina o conjunto dos divisores positivos do 40. Ó. O 1, o 2, o 4, o 5, o 8, o 10, o 20 e o 40. Luciano, eu acertei. Será que eu não esqueci ninguém? Isso está certo mesmo? A quantidade é essa? Vou aproveitar para te lembrar uma outra estratégia. Determinar a quantidade de divisores. O 40, né, que a gente viu aqui, a gente pode escrever assim, ó. 40 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, vezes 5, que está elevado a 1. E aí aquela tal lei do expoente, né? Que eu também não vou ficar chamando atenção para a explicação, vou apenas usar. Soma 1 no expoente, e multiplica. Aqui no caso é 4 vezes 2, que dá 8. Ou seja, o 40 tem que ter 8 divisores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ufa! Acertamos. Não esquecemos ninguém. Tem uma outra maneira também. Ó. Vai fazendo as duplinhas. 1 vezes 40, 40. 2 vezes 20, 40. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 8, 40. Pronto, fechou. Não tem erro. Eu tenho todos ali e todos estão corretos mesmo. Tá, agora basta identificar quais deles são múltiplos de 5. O que eu preciso para ter um múltiplo de 5? Lembra? Múltiplos de 5 são aqueles que são terminados em 0 ou 5. Olha lá, como a gente pode ver aqui. Reparou? Bacana, né? Tá. Dentre esses números aqui, os múltiplos de 5 são apenas o 5, aqui ó, que eu vou envolver, o 10, o 20 e o 40. Luciano, eu já sei tudo de múltiplo divisor com relação a essa galera que você falou. Agora, como é que calcula a probabilidade disso? Pois é, ó. Então você tem que lembrar mais uma vez que probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o total de casos possíveis, tudo aquilo que pode acontecer. Certo? Tá. Então vamos lá. Considerando todos os divisores positivos de 40, toda essa galera aqui, qual é a probabilidade de escolher um número múltiplo de 5? Bom, a probabilidade de sair um múltiplo de 5 é que eu tenho apenas 4 casos favoráveis, o 5, o 10, o 20 e o 40, num total de 8 divisores do 40. Isso nada mais é do que 1 meio, vendo em outro formato 50%. E a gente conclui belamente que isso está na alternativa C. Se ligou? Fiz uma boa revisão contigo, hein? Lembrando como é que se calcula, né, a quantidade de divisores, como é que se determina todos os divisores de um número. Fechado? A questão 9, ela acabou sendo anulada, né? E por quê? Porque tinha uma versão da prova que não tinha essa parte aqui, tá? E por isso, para não ter prejuízo de forma nenhuma para ninguém, ela acabou sendo desconsiderada, tá? Porém, eu não vou perder a oportunidade de trabalhar com ela. Até porque tem conceitos aqui que a gente pode aproveitar, explorar de geometria e tudo mais, e eu vou fazer ela com você, tá bom? Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas e cortadas pela transversal T. Um dos ângulos agudos da figura mede 65 graus. Tá bom, estou vendo e esse ângulo está bem aqui, ó. Com base nisso, as medidas dos ângulos A, B e C, indicados na figura, são respectivamente. Bora lá, ó. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que tem ângulos
correspondentes, ou seja, o 65 está à esquerda da transversal, abaixo da paralela. O A também está, ó. Esse A também está embaixo da reta S e à esquerda, né, da transversal T. Então, A é correspondente a 65 graus. Ambos têm a mesma medida. Então, eu chego à conclusão que o ângulo A mede 65 graus. A medida, vou escrever assim, tá bom? Medida de A, 65 graus. Tá bom. O ângulo B. O ângulo B, você consegue visualizar? Aqui, ó, o ângulo B está aqui. Que se eu passar uma reta por aqui, ó, eu tenho justamente esses dois ângulos juntos, ou seja, se eu juntar A e B, eu tenho um ângulo de 180. Como é que a gente chama isso? A e B são ângulos suplementares. A soma dos dois vai dar 180. Então, eu já posso colocar assim, ó, que B é o que falta para chegar a 180 em relação ao A. Então, é 180 menos os 65 graus, que a gente vai encontrar 115 graus. Vou escrever que a medida de B é essa. E a medida de C? Ué, olha para o C. Aqui é o C, ó. Olha para o 65 e olha para o C. Eles não são OPV, opostos pelo vértice? Olha lá, duas retas se cortando, semirretas de um, opostas semirretas do outro. Show de bola. Então, eu chego à conclusão que a medida do ângulo C é igual também a 65 graus. Foi a única alternativa que apresenta essa sequência, A65, B115 e C65 também, é a letra A. Beleza, né? Por fim, a 10ª questão, e essa questão aí, ó, foi uma das que a gente teve um maior índice de erros, então eu não vou perder tempo nela, vamos fazer. Primeira coisa é fazer a multiplicação, até porque tem parênteses, a gente sabe que a ordem de operações é essa. E aí eu vou multiplicar 3 vezes 2, isso dá 6. Aqui, ó, não esquece que o A está elevado a 1, aqui também, o B está elevado a 1 e aqui é 2. Quando eu faço uma multiplicação, eu lembro que eu estou utilizando uma propriedadezinha de potências. Como as bases são iguais, A e A, eu somo os expoentes. Então, isso vira A ao quadrado. O B, aqui está elevado a 1 e aqui está elevado a 2. Então, 1 mais 2 ao cubo aqui, né? B elevado a 3. Mais 2A ao quadrado menos A ao quadrado B ao cubo menos 2B ao cubo mais 5A ao quadrado mais B ao cubo. Bom, e agora vamos embora com calma, porque a gente já fez a multiplicação, tem vários termos aí, e a gente só pode operar aqueles que forem semelhantes. Meu povo, preste atenção, porque isso é fundamental para a gente, você vai perceber nessa aula ao vivo que a gente vai dar na sequência, tá? Olha aqui, ó. 6A ao quadrado, B ao cubo. Tem algum outro termo que tenha exatamente essa parte literal? Alguém que tenha A ao quadrado e B ao cubo? Tem, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. O A ao quadrado e o B ao cubo, ó, estão ali bonitinhos. Então, agora eu faço 6 menos 1. Isso vai me dar 5A ao quadrado, B ao cubo. Eita, ficou lá em cima esse B ao cubo. Então, deixa eu voltar ele para o lugar. B ao cubo. Tá bom, ninguém mais semelhante a eles. Eu vou procurar um outro camarada que seja semelhante. E aí eu procuro aqui com o 2A ao quadrado. Junto com ele vai o sinal, que facilita tudo. Mais 2A ao quadrado mais 5A ao quadrado vai dar mais 7A ao quadrado. E sobrou para a gente o menos 2B ao cubo com mais B ao cubo. Lembra que aqui é 1 também. Então, é menos 2 mais 1, menos 1B ao cubo. Pois é, Luciano, eu também achei isso, mas não tinha isso na opção. Se você olhar, olha aqui, ó, na letra A, não tem o A ao quadrado e o B ao cubo. E aqui na letra C, o A que está ao cubo, o B está ao quadrado. Pois é, meu povo, mas olha para cá, ó. Aqui eu também não tenho o 5A ao quadrado B ao cubo. Aqui eu também não tenho o 7A ao quadrado. E aqui também não tenho o menos B ao quadrado, menos B ao cubo. Então,
Essa ordem não vai importar, desde que eu conserve os sinais. O mais continua aqui no 5. Pronto. Alternativa D apresenta para a gente essa solução. Tá bom? Essa era a ideia. Foca nisso, em juntar os termos semelhantes, que é sucesso. Te espero daqui a pouquinho. Grande abraço. Se tiver alguma dúvida, não deixa de perguntar. Tá bom?